Cláudia era uma mulher batalhadora, 45 anos de idade. Pensa numa mulher que trabalhava na vida, pensa numa mulher que conseguiu, pelos seus próprios esforços, pela sua própria luta, pela sua própria dedicação, conseguir alcançar vitórias importantíssimas na sua vida. Cláudia era uma mulher que era dona de uma empresa que ela mesma construiu do nada, do zero. Cláudia foi lá nos idos dos seus 20 e poucos anos de idade, teve uma ideia genial de construir uma empresa em cima de um produto que ela havia criado. Cláudia trabalhava com produtos de maquiagem, de beleza, e ela teve ali uma sacada que pouquíssimas pessoas tiveram. Cláudia então pegou e caiu para dentro, não poupou esforços para poder desenvolver e comercializar aquela ideia. Cláudia foi batalhando dia após dia da sua vida, ano após ano, Cláudia numa luta incessante, fazendo com que a sua ideia, os seus produtos de maquiagem, de beleza, alcançassem o maior número possível de clientes. Ela começou vendendo para uma pessoa, depois para duas, para três, para quatro. Ela abriu um primeiro comérciozinho onde ela vendia lá os seus produtos, etc e tal, e foi batalhando, até que aquele pequeno comércio de repente se transformou numa outra lojinha, ela foi abrindo várias lojas e ela foi conquistando na unha ali o crescimento exponencial do seu comércio. Ela foi conseguindo conquistar novos parceiros, novas oportunidades de crescimento. Cláudia batalhava como pouquíssimas pessoas têm a capacidade de batalhar nessa vida. Ela não adiava nada do que ela tinha que fazer, acordava todo dia muito cedo e já caía para dentro do serviço, já caía para dentro do trabalho, batalhando por horas a fios, inclusive aos sábados e domingos. Cláudia não poupava esforços para poder ver o seu comércio, aquela ideia inicial que ela teve, crescer e explodir, e cada vez mais ela poder ganhar mais dinheiro, cada vez mais ela poder fazer do seu negócio um verdadeiro sucesso. E ela conseguiu, aos 45 anos de idade, ela tinha mais de 100 e tantas lojas representando o seu produto espalhadas pelo Brasil. Cláudia conseguiu alcançar um nível de êxito que muitos empresários, que muitas pessoas desejariam alcançar um dia em suas vidas. Cláudia realmente era uma mulher que nós poderíamos chamar de vencedora nessa vida. Será? O que acontece? Por conta de tanta dedicação, por conta de tanto esforço, Cláudia teve que se separar do seu primeiro marido, que não aguentou a pressão daquela mulher que batalhava, que trabalhava, que se doava daquela forma incrível, daquela forma absolutamente compulsiva para o seu trabalho. Cláudia não parava nem para comer direito, comia de qualquer jeito, alimentação, sono, tudo isso foi sendo deixado de lado. O mais importante era ela conseguir alcançar o seu objetivo de êxito e de sucesso. Aquilo era muito importante para ela. Desse primeiro casamento, que durou aí aproximadamente uns 10 anos, mais ou menos, até que seu marido não suportasse mais a ser trocado, né, pelo trabalho dela, ou seja, eles não conseguiam mais ter uma convivência de casal, uma vez que Cláudia só amava de verdade aquele trabalho, aquela ideia, aquela loja, aquele comércio que não parava de crescer. Desse primeiro casamento foi gerado uma menina, uma filha que Cláudia tinha. Cláudia tinha uma filha chamada Márcia. Márcia, a altura da vida de Cláudia, quando ela tinha lá seus 45 anos, já tinha por volta de 21, 22 anos de idade.
Porém, a filha também, obviamente, não tinha contato mais com a mãe, não conseguia mais se encontrar com a mãe, uma vez que Cláudia não trocava nada na sua vida pela intensidade com a qual ela se dedicava ao seu trabalho. Cláudia não parava nem sequer para poder trocar alguns momentos, né, trocar algumas ideias, saber mais da filha e etc e tal. Elas se comunicavam ali eventualmente através do WhatsApp, telefone, uma mensagem ou outra, tá tudo bem e tal, e Cláudia, ok, continuava a sua vida. Márcia sentia a ausência da mãe, convivia mais com o pai, porém entendia que aquele trabalho da mãe era sua verdadeira paixão e que ela, enquanto filha, tinha que compreender e entender que aquilo era a vida de Cláudia. Cláudia, quando conseguiu o êxito, depois de tantos anos, mais de 20 e tantos anos, trabalhando arduamente para poder alcançar o êxito, o sucesso do seu comércio, o êxito financeiro de sua vida, acabou chegando num estágio em que ela tinha um nível de responsabilidades em suas costas que cada vez a consumiam mais. Eram milhares de funcionários que dependiam daquele trabalho que estavam nas costas da batalhadora Cláudia. Eram milhares de processos, de burocracias, de problemas, de dificuldades que cada vez que sua rede crescia mais, cada vez que o seu comércio se expandia mais, novos parceiros, novos contratos, novas campanhas de publicidade, novos produtos, inovação o tempo inteiro. Cláudia estava lotada e abarrotada de tanto trabalho, de tanta responsabilidade, e isso, cada vez que ela obtinha mais êxito e mais sucesso, só lhe aumentavam a carga de pressão, de responsabilidade e de trabalho. Isso foi transformando a nossa querida Cláudia numa pessoa que vivia num estado de estresse muito alto. Isso foi fazendo com que Cláudia, que não conseguiu ter a sabedoria do equilíbrio entre uma vida que se busca o êxito, o sucesso que todos nós merecemos ter em nossas vidas e depende de nosso trabalho, de nossa batalha, de nossa luta, Cláudia não conseguiu equilibrar isso com algum equilíbrio, com alguma condição prazerosa de vida. Ela sentava no escritório dela muito cedo, assumia aquelas cargas enormes de responsabilidades e problemas, aquilo mexia com ela emocionalmente, ela se entranhava nos seus problemas, ela se unificava às suas dificuldades e aos seus problemas de forma que aquilo fazia parte dela e aquilo foi minando os seus estados emocionais, foi adentrando o seu corpo físico, a sua mente só pensava na solução dos problemas que ela tinha que resolver, a sua cabeça estava o tempo inteiro a 1000 por hora, ligada nos problemas, nas dificuldades, no crescimento da rede, nos novos produtos, nas novas campanhas, nos novos contratos. Cláudia não parava em momento algum, ela ia dormir muito tarde, tentando lá solucionar, estudar, crescer, melhorar o trabalho dela e obviamente não tinha noites de sono regulares. Para isso, inclusive fazia uso de remédios, caso contrário, Cláudia não conseguia apagar, Cláudia não conseguia se desligar. Ela dormia num estado de excitação, tensão, nervosismo, que na verdade dormir seria uma tarefa absolutamente impossível não fosse o apoio e a ajuda dos remédios receituados para ela, que mesmo receituados em medidas compatíveis com seu estado, ela sempre fazia questão de aumentar a carga dos remédios que ela tomava. E de manhã, quando acordava já a 1000 por hora, assustada, tensa, o coração batendo acelerado por conta
conta dos problemas, reuniões, encontros que ela deveria fazer naqueles dias, ela também tomava uns remedinhos para poder se equilibrar, para poder segurar a onda. E durante o dia, excesso de café, excesso de tudo que pudesse fazer com que ela desse conta da carga absolutamente irreal, da carga absolutamente monstruosa de trabalho que ela tinha a cada dia que ela enfrentava. Isso fez com que Cláudia se tornasse uma pessoa realmente estressada, ansiosa, nervosa na sua vida. Pouco relacionamento social ou quase nenhum. Poucos encontros com sua filha, Márcia, ou quase nenhum. Relacionamentos amorosos. Há muito Cláudia desistiu disso. Isso só me atrapalha. Homem em casa eu não quero nem pintado de verde. Só me causam problemas, só me causam dificuldades. Depois eu tenho que dar atenção. É mais uma responsabilidade que eu tenho que assumir. É mais uma responsabilidade para a minha vida. E eu já não estou dando conta das responsabilidades que o meu trabalho me exige ter. Então, Cláudia, na verdade, se casou com seu trabalho, se casou com suas responsabilidades, se casou com seus problemas. Cláudia ia dormir, acordava e passava o dia inteiro acompanhada dos seus problemas, da sua pressão, das suas dificuldades. No trânsito, Cláudia, então, se tornou uma pessoa absolutamente irascível. Cláudia ficava no trânsito com uma raiva, um ódio, porque geralmente o trânsito para ela estava sempre ruim. Geralmente, por mais cedo que ela tentasse sair ou por mais tarde que ela tentasse sair de casa, alguma coisa acontecia que ela sempre emburacava no engarrafamento. E por acaso ela ficava num estádio de raiva, de ódio, e sempre, por coincidência, alguém sempre fechava ela, ou um motoqueiro raspava no retrovisor dela, sempre dava um cocoré ali na ida dela para o trabalho, ela sempre estava enraivecida. E aí, quando acontecia algo assim, um pequeno acidente ou coisa parecida, uma fechada, ou alguém que estava andando mais lentamente na frente dela, tome mão na buzina, xingava, reclamava. Olha, Cláudia ficava vermelha de ódio, xingava as pessoas de tudo que era nome, mandava sair da frente. Olha, fazia, acontecia. Cláudia era um terror no trânsito, com seu ódio e com a sua raiva. Quando chegava no trabalho, os funcionários que estavam trabalhando diretamente com ela também saíam correndo. Lá vem a nossa chefe, e hoje, com certeza e como sempre, ela vem estufada de raivinha. Quando ela chegava no trabalho, o pessoal já saía correndo, já todo mundo ficava ali se tremendo de medo, porque a chefe não poupava esforços, não deixava de apontar as incompetências das pessoas, como as pessoas são vagabundas, porque eu trabalhei igual uma cachorra a minha vida inteira para poder levantar este império que eu levantei, e as pessoas só querem saber aí de passar seus dias de folga, de dormir horas a mais, de ficar gastando tempo de vida com a sua família. As pessoas não sabem que a vida passa e nós temos que construir os nossos sonhos, nós temos que fazer o nosso trabalho, e as pessoas ficam querendo mais dias de folga, demoram para fazer as coisas que ela pedia, demoram para tomar as resoluções que eram necessárias serem tomadas. As pessoas eram todas incompetentes, todas absolutamente incompetentes. Cláudia era um terror no trabalho. Aquela empresa andava tal qual um exército indo atacar um país adversário. Era todo mundo ali na linha, na reta. E, obviamente, Cláudia transmitia o seu estresse, a sua raiva e a pressão que tomava conta dela para todas as pessoas que estivessem à sua volta. Trabalhar com Cláudia não era fácil, e as pessoas invariavelmente
provavelmente ou se demitiam ou eram demitidas, geralmente de forma humilhante por Cláudia, que não admitia erro de ninguém, não admitia que as pessoas causassem, errassem, que as pessoas não seguissem à risca suas orientações. Isso causava estresse a muitas pessoas. Todas elas que trabalhavam ali com Cláudia também apresentavam sintomas de estresse, sintomas de nervosismo, ansiedade, angústia, depressão. Aquela turma que batalhava ali com Cláudia, sofrendo a pressão que era imposta por aquela mulher, também não estava nada bem de saúde. Um dia, Cláudia, voltando do trabalho para sua casa, dentro do carro, esporreando os motoristas à sua volta, xingando os motoqueiros que passavam pelo carro dela e fazendo aquelas barberagenzinhas comuns, né, daqueles motoqueiros que estão apressados, querendo fazer as suas entregas. Cláudia, esporreando, xingando, gritando com todo mundo, começou a sentir uma dor nas costas. Primeiro foi uma pontada de uma dor nas costas que lhe incomodou. Alguma coisa ali bateu ruim. Ela imaginou que fosse o fato dela ter passado o dia inteiro sentada na cadeira, a pressão, a tensão, etc e tal. E na bolsa dela, como ela vivia lotada de remédios, já tomou logo um analgésico para passar a dor. Chegando em casa, passando pelo porteiro, geralmente igual uma bala, igual uma flecha. Obviamente ela não sabia nem o nome da pessoa que estava ali na portaria, que sempre tentava arriscar um boa noite, Dona Cláudia. Dona Cláudia passava batido, pegava o elevador e subia para sua cobertura maravilhosa, onde ela vivia uma vida solitária, porém vitoriosa. Ela queria saber de continuar trabalhando logo, entrava no banho, tomava os seus remédios, trabalhava mais um pouco e tal, e assim ela ficava até a madrugada. Nesta noite, ela sentiu de novo uma dor nas costas. No dia seguinte, indo para o trabalho, novamente irritada, porque na saída de casa o elevador demora para chegar. E geralmente quando nós estamos nervosos, ele demora um pouco mais. E Cláudia não admitia perder aquele tempo que ela estava perdendo por conta de um elevador. Já considerou se mudar para uma casa onde não existisse elevador, mas ficou ali xingando o elevador, apertando o botão enlouquecidamente para o elevador chegar logo. E chegou o elevador, ela já foi, desceu, e aí o elevador parava nos andares e aquilo ia deixando ela enlouquecida. E ela entrou no carro dela, saiu de casa, já deu de cara com aquele baita trânsito monstruoso, atrasada para a primeira reunião do dia. Ela já começou a xingar Deus e o mundo, literalmente, xingava tudo que tinha na sua frente. E Cláudia sentiu novamente esta pontada nas costas. Aí Cláudia foi lá e meteu mais 2 analgésicos logo para dentro, que era para aquilo não atrapalhar ela no seu dia de trabalho. Cláudia foi lá para o seu local de trabalho, para a sua empresa, e chegando lá, era distribuição de esporro, de briga, de xingamento. Cláudia era um terror. Não tinha bom dia, não tinha boa tarde, nem boa noite. Não tinha por favor e não tinha obrigado. Era tudo na base do esporro, era tudo na base do berro, era tudo na base da raiva e do ódio. Era muita raiva e muito ódio despejados por aquela mulher que carregava uma pressão nas suas costas por conta do resultado do seu sucesso e do seu êxito. O sucesso e o êxito de Cláudia acabaram transformando a sua vida num verdadeiro inferno. A dor nas costas não parava. Um dia ela comentou com alguma pessoa a qual ela tinha alguma liberdade, que sugeriu a ela que procurasse um médico, porque poderia ser algo grave. Cláudia não tinha tempo para ir no médico. Cláudia não tinha tempo para ir no médico. Se o médico quisesse, ele que fosse até o escritório dela atendê-la. Cláudia não queria saber de médico, não tinha tempo para isso. Cláudia não tinha tempo para comer. Cláudia não tinha tempo para dormir.
Cláudia ia atrás de médico, não quis saber. Falou, isso daqui a pouco passa e vamos em frente, bola para frente que atrás vem gente. Eu não tenho tempo para perder indo ao médico. Essa fala marcou a pessoa que escutou ela, a pessoa que sugeriu a ela que procurasse um médico. Eu não tenho tempo para ir no médico. Cláudia então continuou a sua vida embaixo de pressão, de estresse, de raiva, de ódio, remédios, muitos, ansiedade, sucesso e êxito. Mais uma loja sendo aberta, mais uma loja vencedora, mais um recorde de vendas. Mais uma vez ela era considerada uma das grandes do mercado. Cláudia não parava de sacrificar a sua própria vida por conta do seu sucesso. Até que aquela dor nas costas não parava e não passava. Realmente aquela dor foi aumentando. Ao contrário das previsões otimistas de Cláudia, a dor nas costas dela foram aumentando cada vez mais, aumentando cada vez mais. Até que um dia, no seu escritório, Cláudia lá naquele estresse, naquela batalha, naquela luta, descobriu que ela estava sofrendo um desvio financeiro, que houve um erro grande do seu departamento de contabilidade. Cláudia chamou os contadores responsáveis, diretor de contabilidade, a turma toda, uma reunião com mais de 20 pessoas. Cláudia não estava acreditando que estavam errando na contabilidade e ela estava perdendo dinheiro, apesar dela estar se esforçando, batalhando e se matando para poder manter aquela empresa que mantinha o emprego daquela gente. Ela batia na mesa, xingava aqueles homens todos, chutava a cadeira. Cláudia estava enlouquecida. Até que a dor nas costas fez com que aquela mulher finalmente parasse. Mas foi de uma forma horrorosa. Quem estava naquela reunião, quem viu aquela mulher gritando, xingando, esmurrando a mesa, de repente urrando de dor e caindo ao chão por conta de uma dor insuportável em suas costas. As pessoas na empresa então rapidamente se mobilizaram para levar Cláudia a um hospital, ao melhor que tivesse, para que Cláudia fosse atendida pelos melhores médicos que houvessem, uma vez recursos não faltavam. Cláudia tinha sucesso, muito sucesso. Fizeram todos os exames, todos os possíveis, para descobrir o que era aquilo. O médico então chamou ela para conversar, perguntou se ela tinha algum familiar próximo que de repente quisesse acompanhar aquela conversa. Ela disse que não. Ela até tinha uma filha, mas a essa altura do campeonato nem sabia onde é que a filha estava. A filha vivia viajando, vivia longe, a filha tinha paixão por conhecer lugares novos, então ela não parava em lugar nenhum. A filha estava sempre aí querendo conhecer o planeta Terra. Esse era o barato da Márcia, filha dela. O médico então olhou nos seus olhos e falou: Cláudia, dona Cláudia, eu preferia passar essa notícia para você com alguma pessoa do seu lado, algum familiar, mas como você está me dizendo que não há ninguém que possa estar ao seu lado nesse momento, eu vou ter que passar a notícia, infelizmente, para você. Dona Cláudia, a senhora tem uma doença muito rara, gerada provavelmente por anos de estresse, de descuido, de todo tipo de condições ruins que a senhora veio causando para a sua saúde, um excesso de remédios
alguma dessas coisas ou todas as coisas juntas causaram esta doença. E, infelizmente, a notícia que eu tenho para te dar é muito ruim. A senhora só tem mais 5 dias de vida. A senhora só tem mais 5 dias de vida. Não é preciso dizer que Cláudia enlouqueceu. Cláudia queria quebrar o hospital. Cláudia queria matar o médico. Cláudia não estava acreditando e pediu então uma segunda opinião. Ela saiu daquele hospital absolutamente irada e foi em direção àquele que seria o segundo melhor hospital que houvesse ali na região e foi atrás de novos médicos, novos tratamentos. Cláudia começou então a buscar alguma alternativa de diagnóstico que pudesse ajudá-la. Todos os diagnósticos foram concluídos da mesma forma. Você só tem mais 5 dias de vida. Isso durou 2 dias. Por 2 dias, Cláudia só fez buscar uma outra alternativa de diagnóstico. Porém, todos foram conclusivos na mesma questão. Ao final dessa busca, o último chegou para ela e disse: Dona Cláudia, a senhora só tem, na verdade, mais 3 dias de vida. Essa doença não tem cura. Você só tem mais 3 dias de vida. Cláudia saiu do hospital completamente atordoada. Parecia que ela estava vivendo um pesadelo. Parecia que ela tinha entrado num pesadelo. Os carros passavam à sua volta, as pessoas passavam à sua volta, e somente aquilo marcava a cabeça dela. Você só tem mais 3 dias de vida. Você só tem mais 3 dias de vida. Cláudia, então, parou seu carro de luxo numa ponte e não pensou 2 vezes. A vida foi cruel comigo, apesar do tanto que eu me esforcei, do tanto que eu batalhei, do tanto que eu busquei. Prefiro encerrar com isso tudo de uma vez. Ela parou o carro no meio da ponte, subiu no parapeito, olhou lá para baixo. Era uma altura considerável, não haveria falhas. Se ela pulasse dali, fim de jogo. Cláudia, olhando lá para baixo, de repente, respirou profundamente, tomou coragem. Quando ela foi se jogar, uma mão segurou o seu ombro. Alguém segurou ela na mesma hora em que ela ia se jogar. Conseguiu travar. Cláudia já se virou irada para a pessoa e a pessoa já perguntou para ela com muita força e com muito ímpeto: o que a senhora acha que está fazendo? O que a senhora acha que está fazendo? Cláudia então não se aguentou. Caiu no choro. Caiu num choro e se jogou nos braços dessa pessoa. Se jogou nos braços dessa pessoa. Esse anjo que salvou ali os seus últimos 3 dias de vida, abraçou ela com muita vontade, deixou que ela chorasse, que ela chorasse, que ela chorasse. Cláudia chegou a cair ao chão de tanto que ela chorava. Ficou no chão, chorando, chorando, chorando. Aquele homem, aquele anjo que salvou ela pelos seus últimos 3 dias de vida, perguntou a ela o que aconteceu. E ela falou: eu acabei de receber um diagnóstico, eu só tenho mais 3 dias de vida. E ele falou para ela: e é isso que você ia fazer com seus últimos 3 dias de vida? Será que sua vida é tão ruim assim, a ponto de você desperdiçar mais 3 dias
aonde você vai ter a oportunidade de poder corrigir alguma coisa, de você poder pelo menos se despedir decentemente da sua vida. O que você vai fazer com esses 3 últimos dias de vida? Quais são as coisas que você gostaria de fazer nesses 3 últimos dias de vida? Aquilo foi um choque para Cláudia. Depois dela se recuperar emocionalmente, ela agradeceu ao homem, voltou para casa e à noite, obviamente, ela não dormiu. Ela ficou pensando naquilo que foi dito para ela, o que ela poderia fazer com aqueles 3 últimos dias de vida dela. Ela pensou e lembrou da frase que ela havia dito: eu não tenho tempo para ir no médico. Agora realmente ela entendia que ela não tinha tempo para mais nada. Cláudia não dormiu. O dia seguinte, o sol se levantando e amanhecendo, ela falou: eu vou aproveitar esses 3 últimos dias de vida. Durante a noite, um filme se passou na cabeça de Cláudia. Ela lembrou de tudo, de quando ela era uma moça jovem, com vontade, com ímpeto, feliz, de como ela ficou feliz ao abrir o seu primeiro comércio, de como ela ficou feliz com as suas primeiras vitórias, as suas primeiras conquistas, no nascimento da sua filha, no casamento que ela havia jogado pelo lixo, trocado pelo trabalho, em como ela tinha sido injusta com tantas pessoas, em como ela tinha sido egoísta, violenta, agressiva com tantas pessoas, como ela tinha gastado o tempo de vida dela, como ela tinha, na verdade, jogado fora todo o tempo de sua vida. Agora que o fim da história do filme de Cláudia estava tão próximo, ela entendeu que os problemas, que os xingamentos no trânsito, na verdade, ela adoraria que ela pudesse ter mais 100 dias para frente para poder curtir um trânsito e não xingar as pessoas, mas pelo menos que ela tivesse ali a oportunidade que ela teria de continuar fazendo aquilo que ela ama, trabalho dela na empresa, e poder ter mais calma com as pessoas, poder curtir, aproveitar e ter prazer naquilo que ela fazia, o como ela gostaria de correr na praia, de dar um mergulho no mar, o como ela gostaria de estar com a filha dela, o como ela gostaria de poder viajar para um lugar diferente, de dormir em paz, sem precisar dos remédios, sem a pressão do trabalho. Tudo aquilo, de repente, pareceu para ela absolutamente desimportante. Absolutamente desimportante. Cláudia ligou para a filha dela, e pediu que ela viesse à sua casa. A filha, da onde estava, imediatamente pegou um avião e foi ao encontro da mãe. Chegando lá, Cláudia se sentou com a filha e teve uma conversa com a filha que foi uma verdadeira catarse emocional. Pediu desculpas por ter sido essa mãe tão distante. Pediu desculpas por não ter acompanhado a filha nos seus momentos mais importantes. Pediu muitas desculpas, contou o que estava acontecendo. A filha abraçou ela. As duas choraram muito. E a filha prometeu para ela que não abriria a mão de estar ao lado da mãe nos seus últimos dois dias e meio de vida. Cláudia pediu então para ir à empresa, pediu que a filha acompanhasse. Chegando na empresa, ela pediu que se juntasse todos os funcionários quanto fossem possíveis, uma multidão de gente. Ela anunciou a todos, corajosamente, o que estava acontecendo na vida dela. Pediu a todos desculpas pelos maus tratos, pelas agressões verbais, pelos xingamentos, pela pessoa equivocada que ela havia sido em vida. Pediu desculpa a todos.
Os funcionários absolutamente sensibilizados com aquele pedido de perdão sincero, verdadeiro, aplaudiram a mulher que havia construído aquela empresa e que havia gerado aquele tanto de emprego para aquelas tantas pessoas, para aquelas tantas famílias. Aplaudiram aquela mulher pela sua coragem, força, e lamentaram, obviamente, que ela tivesse se tornado aquela pessoa tão difícil, aquela pessoa que jogou uma vida inteira fora, tendo tudo para ser uma das mulheres mais felizes que já puseram os pés nessa terra. Os aplausos intermináveis fizeram com que Cláudia tivesse um entendimento de que aquelas centenas de pessoas estavam trabalhando pela sua empresa, pela aquilo que ela havia criado, que aquelas pessoas estavam ali dando as suas vidas, o seu esforço para poder fazer com que o seu sonho de sucesso se tornasse cada vez mais real, que pudesse se expandir cada vez mais. Aqueles aplausos, aquelas pessoas olhando para ela e ela sabendo que ela só teria mais 1 dia e meio de vida, sensibilizou Cláudia de um jeito que é indescritível. Sua filha ao lado, orgulhosa da mãe, que havia construído aquilo tudo, gerado aquele tanto de empregos e que estava tendo a coragem de pedir perdão pelas grosserias, pelos maus tratos, por todos os erros que havia cometido com cada uma daquelas pessoas. Cláudia, então, saiu da empresa e foi com a filha. Juntas, foram dar um mergulho no mar. Há quantos anos ela não fazia isso? Há quantos anos? Ao pôr os pés na areia, ao sentir o fresco da água lhe tocando os pés, ao se encaminhar para o mar, num lindo dia de sol, Cláudia teve a absoluta compreensão do que ela havia feito de sua vida, de sua história, da história do seu filme. O que ela achava que havia sido um sucesso, na verdade, havia se tornado um grande fracasso. Mas o perdão e o entendimento que ela teve nesses últimos dias de vida foram fazendo com que ela, pelo menos, partisse desta terra tendo a compreensão e a sabedoria de que, se ela pudesse, ela teria aproveitado melhor o seu tempo de vida. Ao fim do 3º dia do diagnóstico dado pelos médicos, Cláudia foi dormir sem a ajuda de nenhum remédio. Ela parecia estar em paz. Ela parecia estar serena. Ela deitou na sua cama. Sua filha ficou acariciando seus cabelos, pôs a mão nas mãos da mãe. Antes de adormecer, a mãe olhou para a filha, disse: "Minha filha, eu te amo, me perdoe." A filha disse: "Eu te amo, minha mãe. Não há nada que perdoar. Você me deu a vida e pode ter certeza, a vida que você me deu, mãe, eu vou fazer dela o melhor que eu puder. O melhor que eu puder." A mãe entendeu que haveria uma chance de recuperação daquilo que ela havia jogado fora através da vida da sua própria filha. Mãe e filha se abraçaram, ficaram juntas. A filha pôs a mãe para dormir.
Cláudia adormeceu, em paz, para nunca mais acordar. Essa história comprida que eu te contei é para fazer com que você pare para pensar. Será que nossos problemas, será que a nossa raiva, o nosso ódio, será que os nossos estados emocionais negativos causados por coisas externas a nós justificam nós ficarmos nos torturando, nos maltratando e nos matando aos poucos? Será que nós não estamos matando o nosso tempo de vida? Nós estamos cumprindo a nossa vida ou nós estamos vivendo a nossa vida? Será que seus problemas seriam tão grandes caso você tivesse apenas 3 dias de vida? Quando vai terminar o filme da história da sua vida? Nós sabemos? Qual a história do filme de nossas vidas que nós queremos contar? Qual a vida que nós queremos viver? É uma escolha. São várias escolhas. São várias decisões que podem fazer você mudar, transformar e redirecionar o filme da história da sua vida. Pensa nisso. O que realmente você deseja fazer? O que realmente te deixaria muito feliz se lhe acontecesse? Será que ficar reclamando da vida e das pessoas vai fazer com que nós tenhamos uma vida melhor? Será que se nós não imbuirmos a nós mesmos de um amor absoluto por nós e pela nossa vida, nós não utilizaríamos melhor o nosso tempo de vida? Qual a história que você vai querer contar do filme da história da sua vida? Ainda dá tempo de mudar. Ainda dá tempo de mudar. Sempre haverá a possibilidade de mudança enquanto você estiver respirando e o seu coração estiver batendo. Sempre haverá a chance de você transformar a história da sua vida e fazer da história do filme da sua vida uma verdadeira obra-prima. Sempre haverá essa chance enquanto o seu coração estiver batendo, enquanto você estiver respirando. Avalia, pensa, sente o que vai fazer do filme da história da sua vida uma história que realmente vale a pena ser contada. Há tempo de mudança. Há tempo de mudança. Eu posso te ajudar a mudar a história do filme da sua vida em 28 dias. Muitas pessoas podem te ajudar a mudar o filme da história da sua vida, mas é necessário uma coisa absoluta. Sem isso é impossível. Você querer, você desejar do fundo do seu coração viver a sua vida. Isso é absolutamente necessário. Como vai ser daqui para frente o filme da história da sua vida?